Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa quarta para meditarmos a palavra de Deus, orarmos pelas nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês um texto que nos mostra a realidade de que toda batalha chega ao seu fim, toda dificuldade é temporária. Essa é uma palavra que traz esperança aos nossos corações e uma verdade da qual nós precisamos nos lembrar constantemente, de que independente do tamanho do seu desafio, das batalhas que você tem enfrentado, eles são desafios temporários, essas batalhas vão chegar ao final, especialmente para você que está atento aos direcionamentos do Espírito Santo e da Palavra de Deus. O Senhor vai te dar vitória e chegará o momento de você transicionar desse momento de batalha, de dificuldade, para desfrutar das promessas do Senhor para as nossas vidas. Isso é o que aconteceu com as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, que pediram a Moisés e a Josué que pudessem se estabelecer antes do Jordão, ou seja, a leste do Jordão. Mas Moisés, servo do Senhor, lhes disse: vocês precisam atravessar à frente dos seus irmãos, batalhar com eles, e depois que a terra de Canaã, a terra prometida, tiver sido conquistada, aí sim vocês vão poder retornar para se estabelecer na terra que vocês estão pedindo, uma terra que era mais propícia para a criação de gado, que era o negócio daquelas tribos. Então hoje nós vamos ler sobre isso no capítulo 22 de Josué e queremos ao final dessa leitura orar pela sua vida e pela sua família, especialmente com esse foco de como nós podemos transicionar de um momento de batalha, de adversidade, para paz, descanso, onde nós podemos de fato desfrutar as promessas de Deus para as nossas vidas. E isso também muitas vezes entra a questão do perdão, que muitas vezes em momentos de batalhas, dificuldades, feridas são feitas e muitas vezes emocionais na alma, e perdão precisa ser liberado. Então vamos refletir no final dessa leitura sobre isso. Então vamos orar para nós começarmos e Deus falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Pai, de nos sustentar em todos os momentos, sejam eles momentos que são difíceis, são desafiadores, e nos momentos de paz também. O Senhor é aquele que disse que nunca nos deixaria e nos abandonaria. Então nós colocamos diante de Ti os nossos corações e pedimos a Tua bênção sobre essa leitura de hoje. Amém. Fala os nossos corações, ministra os nossos corações, cura, Pai, aqueles que precisam de cura no coração, na alma, nas emoções. Nós Te louvamos e agradecemos. Amém, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos ler Josué capítulo 22, chegando ao finalzinho da leitura de Josué, uma leitura que tem nos abençoado tanto. Nós convidamos a acompanhar conosco essa leitura até o final, quando nós vamos orar pelas nossas famílias e concordar também com seus motivos de oração. Diz assim, Josué 22. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que o servo do Senhor Moisés ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos, israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo de Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Assim, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã,
para voltarem para Gileade, a sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Aqui nós vemos as demais tribos de Israel se unindo para guerrear contra as tribos de Ruben, de Gade e a metade de Manassés. E nós lembramos que este não era um grupo pequeno de pessoas, era um povo numeroso, com milhares e centenas de milhares de guerreiros, com suas esposas, seus filhos. E a ordem do Senhor é que eles tivessem apenas um altar no tabernáculo, onde o povo iria, através dos levitas, apresentar os seus sacrifícios a Deus, os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão e de cereal. Então aqui, quando a tribo de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés constroem um outro altar, eles na verdade não estão se rebelando contra o Senhor, mas sim com um coração cheio de temor a Deus. Eles estão construindo uma lembrança, um memorial de fé, para que no futuro as próximas gerações pudessem ver aquele altar e se lembrar de que o Senhor é Deus, se lembrar da história deles como israelitas. Mas as demais tribos não interpretaram corretamente. Eles entenderam que seus irmãos, as tribos de Ruben, Gade e Manassés, estavam se rebelando contra Deus e criando o seu próprio altar para fazerem um ministério da sua própria maneira. Verso 13, Josué 22:13. E então, os israelitas enviaram Finéias, que era filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés. E com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe das suas respectivas famílias dos clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e a de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo o altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passe então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel em relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? Nós já lemos, no passado sobre Acã. E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor. Ele sabe, e que Israel o saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal e sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. E eles disseram: ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam ao nosso: que relação têm vocês com o Senhor, o Deus de Israel? Homens de Ruben e homens de Gade, o Senhor fez o Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor.
É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, nós responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como um testemunho ou um memorial, uma lembrança entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios de comunhão, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. Lembrando que eles foram para guerrear contra eles, mas eles deram como satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim, vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben, Gade e Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar um nome, testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Há comentários que dizem que esse termo testemunho, na verdade, não está no texto, mas provavelmente foi adicionado futuramente, mas eles deram um nome, isso é um fato. As tribos de Ruben, Gade e a metade de Manassés deram um nome para aquele altar, para que ele declarasse, para que ele fosse um sinal, um memorial de que o Senhor está entre nós e Ele é Deus. Ou seja, Amém. O mesmo Deus, aquelas tribos que se estabeleceram ao oeste do Rio Jordão, depois que eles atravessaram o rio e conquistaram a terra de Canaã, era o mesmo Deus das tribos que ficaram a leste antes do Rio Jordão. O mesmo povo, o mesmo Deus, e mostra a realidade de um único Deus. O Senhor possa ministrar essa palavra aos nossos corações. É um texto tão profundo que nos mostra tanto essa realidade da transição, do descanso que Deus deu às tribos de Ruben, de Gade, de Manassés, após eles ajudarem os seus irmãos a se estabelecerem, como também o julgamento que houve, o mau julgamento da parte das outras tribos de Israel e, por final das contas, graças a Deus, a paz entre eles, porque aquelas tribos estavam não se rebelando contra o Senhor, mas, na verdade, criando ali um memorial de fé. Eu e a Rafa já experimentamos essa necessidade de passar por uma transição em que acabou um momento de batalha, acabou um momento de conquista e agora é momento de irmos para descansar, para desfrutar o que Deus tem para nós. Mas muitas pessoas não compreendem, Deus está movendo, Deus está levando esse grupo, essas pessoas, talvez a sua vida, para uma outra realidade que ninguém vai compreender, mas no seu coração mantenha o temor do Senhor, Sim. Mantenha a sua fidelidade a Deus e Deus vai te honrar. Existe uma promessa na Bíblia que diz que quando os caminhos do homem agradam o Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Então não tema o que as pessoas vão pensar ou julgar a seu respeito, mas se posicione em fidelidade, em temor a Deus e desfrute do melhor que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Quando é chegado esse tempo da transição e do descanso? Sim, e essa transição muitas vezes ela está muito... Quando hoje em dia na nossa vida as batalhas muitas vezes estão relacionadas com relacionamentos, com pessoas, e durante essa transição, para você experimentar as promessas de Deus, é muito importante haver liberação de perdão pelo esse processo anterior de batalha, para que você possa viver livre nessa vida, na promessa de Deus que Deus tem. Então vamos orar hoje
para que o nosso coração possa, se nós estivermos em batalha, que essa batalha chegue ao fim. Amém. E que nós possamos sair fortalecidos, renovados e transformados por Deus, mas que se nós já passamos pelo momento de batalha e nós estamos no momento de tomar posse das promessas, que seja um tempo onde haja liberação de perdão, onde haja gratidão, um tempo onde nós possamos olhar e reconhecer que em todo tempo o Senhor esteve conosco, ainda que possa ter acontecido injustiças, o que pode ter acontecido, mas Deus nos sustentou e Ele tem um futuro lindo, Ele tem promessas e Ele tem muito mais para nós e as nossas famílias. Amém. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra. Sim, e pela Pai. realidade do que o Senhor é Deus que luta em nosso favor e nos garante a vitória. Se hoje essa pessoa que ora conosco, comigo e com a Rafa agora, está atravessando um momento de adversidade, de batalha, nós cremos, Pai, que esse é um momento temporário, que o Senhor dará a vitória completa e levará essa pessoa ao descanso e a transicionar para desfrutar das bênçãos do Senhor, do que o Senhor já tem preparado de melhor para o seu futuro. E é por isso que nós oramos, para que o Senhor dê àqueles que estão em um momento de batalha a vigilância necessária, a postura de oração, de dependência do Teu Espírito Santo e a coragem, Pai, para prosseguir, a graça para enfrentar os desafios de hoje, como Jesus nos ensinou. Nos dê hoje o nosso pão de cada dia. Nos ajude hoje a superarmos o que está diante de nós de dificuldades. E oramos também por aqueles que o Senhor já está chamando, como Josué falou, as tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés, que voltem para casa, que transicionem para a boa terra que o Senhor já deu para descansar. Ajuda-nos, Pai, a discernirmos esse momento de nos posicionarmos para desfrutar das promessas do Senhor, com o temor do Senhor em nossos corações, com o coração completamente dedicado, decidido a ser fiel ao Senhor, na direção, na dependência do Teu Espírito Santo, mas entendendo um novo momento que é chegado. Amém, Senhor. Nós cremos e recebemos da parte do Senhor esse descanso, esse alívio, o renovo e o melhor que o Senhor tem preparado para as nossas famílias. Assim oramos por aqueles que hoje precisam de uma porta de emprego aberta, Amém, Senhor, aqueles que precisam hoje de uma provisão urgente da parte do Senhor. Amém, oramos Senhor. por aqueles que estão pedindo por uma cura, seja no corpo físico ou mesmo na alma, nos seus relacionamentos, como a Rafa disse. Amém, oramos por Senhor, liberação Jesus. de perdão. Que o Senhor complete, Pai, a boa obra que o Senhor tem começado Completa, em nossas Senhor, vidas. Em nome de Jesus. Entregamos sob os Teus cuidados nossa família, nosso futuro, todas as nossas causas, Pai. Toma Teu cargo e cuida das nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito abençoado. Nós amamos estar aqui com vocês. Bom dia aí para quem está online com a gente. E nos vemos amanhã, né, meu? Amamos muito vocês.